Eu tenho que continuar porque o Paysandu foi até Caxias do Sul, jogou no Estádio Centenário e saiu derrotado para os donos da casa. Caxias 2, Papão 0, uma derrota que, é claro, não estava nos planos da equipe bicolor, mas uma atuação também bem abaixo. Teve questão de arbitragem, nós vamos analisar aqui no vídeo, enfim. A proposta do vídeo hoje é analisar essa derrota bicolor lá no Rio Grande do Sul. Meu nome é César Mairinque, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. Gente, a proposta do canal é analisar o futebol paraense. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, se inscrevam no canal, deixe seu like no vídeo, porque só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando. Sem mais delongas, vamos para essa análise de Caxias 2, Paysandu 0 pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Júnior Rocha mandou o Papão a campo com Gabriel Mesquita no gol, Edilson Castro, Bispo e Taboca, PH, Henrico Marcinho, Tylon, Cleiton Pego e Ítalo Carvalho. Foi um jogo que o Paysandu não esteve bem. Vamos falar primeiro da arbitragem? Uma arbitragem que realmente prejudicou a equipe do Paysandu, tá? Prejudicou demais a equipe do Paysandu. Né? A expulsão do Cleiton Pego foi algo assim, surreal. Porque ele sofre a falta. No primeiro tempo já tinha sofrido uma falta, claro, e o juiz não deu. O juiz não deu, ainda deu cartão pro jogador do Paysandu. E no lance da expulsão, outra falta, sabe? Ele sofre a falta. O juiz não marca e ainda dá simulação e expulsa o jogador do Paysandu. Foi plenamente prejudicado a equipe do bicolor. Tem a questão ainda do pênalti do Ítalo Carvalho, que aí fica na questão de cada um. Uns acham que foi, outros acham que não foi, outros acham que realmente teve um empurrão, segurou com intensidade, outros acham que o Ítalo Carvalho ele deu uma forçada na barra, enfim, né? Fica a critério de cada um. Mas o quanto me prejudicou a arbitragem, prejudicou a equipe do Paysandu. Tá? Na questão do pênalti, só para não ficar em cima do muro, eu daria o pênalti, tá? Eu daria o pênalti. Eu acho que ele foi puxado, o corpo dele ainda cai para trás, por mais que em algum momento ou outro ele pode ter sentido esse puxão e deu um pouquinho de valorizou um pouquinho o lance, mas ele foi puxado, né? Então a partir do momento que ele é puxado e na câmera mostra ele sendo puxado, para mim é pênalti. Só que para mim o que pega muito, o pênalti ainda posso entender algum tipo de interpretação. Mas da expulsão não, né? Da expulsão não dá, gente. Da expulsão foi ridícula. Mas isso que tá, parece que tá na Série C, né? Um campeonato que não tem VAR, um campeonato com a arbitragem da Série A já é complicada, imagina do Brasileirão da Série C. Né? O Paysandu se colocou nesse papel de estar no Campeonato Brasileiro de Série C, que não era para estar, mas devido ao planejamento totalmente errado, para não dizer outra coisa, do ano passado, está na Série C, né? E tem que encarar isso, né? Infelizmente tem que encarar isso. Mas que a arbitragem prejudicou o Paysandu? Claramente prejudicou. Agora, amigos, seguinte, é necessário a gente separar as coisas, tá? É necessário a gente separar as coisas. O Paysandu foi prejudicado? Claramente. Mas se não tivesse sido prejudicado, seria um outro resultado? Talvez não. Talvez não. Né? Eu acredito que a arbitragem prejudicou o Paysandu de conseguir um outro resultado. Se ia conseguir, eu não sei. Porque é necessário a gente separar as coisas para a questão de arbitragem não servir como um muro, uma muleta, né, para obstruir ou não permitir que a gente enxergue outras questões da equipe do Paysandu. Né? E o Paysandu cometeu muitos erros na partida de hoje. Foi o primeiro tempo do Paysandu, agora já entrando de fato na partida, na questão técnica, porque aqui a gente vai se basear tanto. A gente não fica perdendo muito tempo de arbitragem, né? A gente quer analisar realmente um jogo. A arbitragem a gente acabou de falar aqui. Mas foi o primeiro tempo muito ruim da equipe do Paysandu. Tá? Muito ruim. Por isso que eu falo, não pode servir de muleta. Né? Chegar e falar, o Paysandu perdeu por causa da arbitragem. Não, a arbitragem prejudicou o Paysandu e praticamente minou a chance de ter um outro resultado. Mas se não fosse a arbitragem, talvez teria perdido, porque o Paysandu foi, de maneira geral, inferior ao seu adversário. E foi um primeiro tempo muito ruim da equipe do Paysandu. Uma equipe espaçada, uma equipe com erros defensivos, uma equipe que parece que entrou numa outra sintonia do jogo. O Caxias entrou melhor. Engraçado, porque o Caxias parecia um time mais compactado. Né? Um entre linhas mais conjunto, até um entrosamento aparentemente maior. O Paysandu não, muito espaçado, uma transição defensiva muito complicada, uma saída de bola complicada. O Paysandu não finalizou certo nenhuma vez ao gol. Só fez 3 finalizações no primeiro tempo e nenhuma ao gol. Nenhuma. Então você vê um domínio realmente da equipe gaúcha na primeira parte.
porque era um Paysandu que não finalizava, um Paysandu que estava em outra rotação na partida, né? Parecia que era uma partida, sei lá, qualquer partida, e uma partida importante, ainda na fase regular do Campeonato Brasileiro, mas uma partida importante, que cada 3 pontos é importante para conseguir a sua classificação. Na segunda etapa, o Paysandu melhora, mas também melhorou porque assim, ia ser difícil piorar em relação à primeira etapa, porque a primeira etapa foi muito fraca. Nossa, tecnicamente muito fraca. Alguns jogadores estão funcionando. Não gostei da partida do Henrique. O Henrique entrou nessa função para fazer uma transição ofensiva, para ser aquele segundo homem de meio campo, aquele segundo volante, para tentar sair para o jogo com qualidade, substituindo o Caio Melo. Mas aí você vê uma diferença muito grande, né, entre o Caio Melo e o Henrique. Não fez uma boa partida. O PH com dificuldades na marcação. Tá? Então foi o Paysandu que permitia a equipe do Caxias trabalhar a bola e como permitiu, né? O Paysandu como permitiu o Caxias trabalhar a bola. No ataque, um ataque que eu acho que também não teve aproximação, um ataque que vivia mais das individualidades, alguma jogada ali do Tylon, outra jogada do Pego, mas assim, você não via tanta aproximação, você não via tantas jogadas, ou seja, as individualidades do Paysandu não ajudaram, principalmente para mim as individualidades do meio campo. O Marcinho no primeiro tempo apagado, no segundo tempo melhorou no jogo. Quando o Marcinho melhorou no jogo, o Paysandu melhora também um pouco mais no jogo. Só que o segundo tempo do Caxias, para mim, também é melhor. Porque parecia que era um time em campo, a equipe gaúcha, mais consciente do que ia fazer nas jogadas. Eu não acho o time do Caxias melhor que o time do Paysandu. Tá? Mas jogando hoje no Estádio Centenário, para mim, foi melhor. Foi melhor no primeiro tempo, sem discussão. Mas no segundo tempo também, para mim, a equipe gaúcha também foi melhor que a equipe do Paysandu, porque parecia que uma equipe estava mais consciente, sabia o que fazia dentro de campo, né? E por mais que o Paysandu tenha melhorado na segunda etapa, porque teve um pouco mais de intensidade, teve um pouco mais de aproximação, conseguiu finalizar certo, 3 jogadas, antes no primeiro tempo não tinha conseguido finalizar nenhuma certo, né? Mas acabou sendo derrotado por 2-0, para mim, o primeiro gol, um erro defensivo, né? Um erro defensivo, essas bolas aéreas defensivas aqui do Paysandu, para mim, é algo que precisa corrigir, né? Precisa serem corrigidas. O cruzamento veio, cabeceamento, Taboca entrando no lugar do Bonifácio na lateral esquerda. Eu não gostei da partida do Taboca, nem ofensivamente muito fraco, e defensivamente não foi uma boa partida também. O Bonifácio faz jus ser titular dessa lateral esquerda, ou seja, de individualidades difícil, né? Você achar uma individualidade que realmente hoje tenha rendido na equipe do Paysandu. Mas tem algumas que destoaram, mas destoaram negativamente. O Gabriel Mesquita, que em muitos momentos, no decorrer da temporada, salvou a equipe do Paysandu, para mim falha no segundo gol. Uma bola extremamente defensável, né? Salatiel, ele, não sei se ele chuta, ele tenta tocar, enfim. Mas a bola entra, ele faz aparentemente um golpe de vista, mas totalmente equivocado, né? Uma bola muito defensável, a bola entrou fraco. Bateu na trave, entrou, mas foi muito fraco. A bola foi o quê? Passeando por toda a pequena área do Gabriel Mesquita. Então dava assim para ter intervir, dava para intervir de uma outra maneira. Então, assim, as individualidades não funcionaram, alguns jogadores importantes não estiveram bem, outros ficaram de fora, como o Caio Melo, e o Caxias foi superior. Né? Então é importante a gente fazer essa separação do que o que a arbitragem prejudicou o Paysandu e prejudicou muito a equipe do Paysandu, né? Como eu disse, minou as possibilidades de tentar um outro resultado, mas se não fosse a arbitragem também, não sei se o Paysandu teria um outro resultado, porque o Paysandu foi realmente inferior ao seu adversário. E é necessário reconhecer para quê? Para corrigir os erros, não é para não cobrar, não vamos cobrar a CBF, lógico que tem que ser cobrado, evidente que tem que ser cobrado, né? Mas também tem que admitir os erros. Tem que admitir os erros e o Paysandu não esteve bem. Não adianta colocar só em conta de arbitragem. Por isso aqui eu falo rapidamente de arbitragem e falo mais do jogo em si. A gente fala de arbitragem, que a arbitragem faz parte do jogo, né? Mas a gente fala mais do jogo em si. E o Paysandu perde de 2-0, agora se volta as atenções para a Copa Norte contra o Nacional e no outro final de semana já volta o Campeonato Brasileiro da Série C, que é claro, é o principal objetivo do Paysandu na temporada, é conseguir esse acesso. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva aqui no canal. Um abraço e até o próximo.